prontos para adorar o Senhor nessa noite. Mesmo em meio de crise, de dificuldades, nós ainda temos que celebrar o nosso Deus. Nós, como igreja, vamos adorar o Senhor nesse momento. Eu te convido, onde você está, a você celebrar o Senhor. Vamos cantar uma canção bem animada, bem legal, que diz: os anjos te louvam, a igreja te adora. A igreja não está no templo, a igreja não está em um lugar fechado, não está ajuntada, mas nós podemos celebrar o Senhor como igreja em nossas casas. Por isso eu te convido, com toda a animação e com todos os ativos do Espírito Santo, a louvar o Senhor aí na sua casa, do modo como você quiser, cantando alto, dançando com a sua família. Celebra o Senhor, pois Ele está do nosso lado, está conosco em todo o tempo e fora de tempo.
Olá, sejam bem-vindos, todos vocês que estão assistindo a gente aí da sua casa, vocês que estão em torno do celular, do computador, da televisão, vocês que estão se reunindo para poder celebrar o Senhor Jesus nesse momento, nessa noite tão especial, hoje, dia 5 de abril de 2020, um dia que o Senhor preparou para que nós pudéssemos juntos louvar ao Senhor. Infelizmente, não juntos ainda, mas com certeza conectados com o coração, com o mesmo Espírito, na presença de Deus, o nosso Senhor, a quem nós adoramos e exaltamos aqui nesse lugar. Eu quero dar uma saudação especial a todos os nossos visitantes. Tem gente que hoje acessou os nossos canais pela primeira vez. Que bom que você está aqui conosco, ainda que virtualmente. Esperamos que quando tudo isso passar, você possa estar conosco aqui na nossa celebração, ao vivo e a cores, sentindo o calor humano, que é uma marca muito específica da nossa comunidade local. Que Deus abençoe e que o Senhor possa ministrar profundamente o seu coração, você que acessou esse canal hoje pela primeira vez. Também gostaríamos de mandar uma saudação toda especial para algumas igrejas que estão nos acompanhando nesse momento. A Igreja Presbiteriana Independente de Campo Mourão tem participado conosco das nossas celebrações. Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs. Temos a Igreja Presbiteriana Independente de Bela Vista do Paraíso. Olha que legal que vocês estão aí conosco hoje. Sejam muito bem-vindos. Pastor Reinaldo, meu amigo, Pastor Jango, lá em Campo Mourão, meu amigo também, o Pastor Danilo, ali da IPI de Alvorada do Sul. Seja bem-vindo à nossa celebração também. Todas essas igrejas conectadas conosco hoje, louvando ao Senhor, e daqui a pouco vão participar da ceia. Também temos a Igreja de Salto Grande, no interior de São Paulo. Que bom poder receber vocês aqui na nossa celebração. É um motivo de grande alegria poder acolher vocês nesse dia tão especial que o Senhor preparou para que nós possamos celebrar. Bom, eu tenho alguns avisos rapidamente para passar para você, mas antes eu gostaria de apresentar essa jovem, essa moça que está aqui ao nosso lado. A Maria Fernanda é a nossa voz nas redes sociais, enquanto você vai conversando conosco no chat, seja ele no YouTube, no Instagram, no Facebook. Você pode mandar uma mensagem que a Maria Fernanda está conectando para ser a nossa mediadora. Então eu vou fazer uma perguntinha para ela poder explicar para vocês o que é que está acontecendo. Maria Fernanda, quando a pessoa manda para a gente lá um pedido de oração, quero pedido de oração, o que você faz com esses pedidos? Bom, boa noite, igreja. Primeiramente, a gente acompanha todas as redes sociais, né, o chat do YouTube principalmente. Então, eu leio todas as mensagens que vocês mandam, eu interajo, respondo vocês, e eu copio todos esses pedidos de oração e encaminho para as intercessoras. Todos os intercessores recebem esse pedido de oração. E também tem a importância de a gente poder se conectar com as pessoas através de fotos. A gente pede, manda uma selfie para a gente, marque a gente nas redes sociais. Qual é o objetivo disso, Maria Fernanda? Bom, na verdade, todas as adaptações que teve aqui na igreja, né, o nosso Ministério de Comunicação, ele acompanhou essa adaptação e ele se fortaleceu, né? Então, eu falo em nome de todas as pessoas que estão envolvidas nesse ministério. A gente está se esforçando bastante para produzir textos, vídeos, playlists, enfim, bastante conteúdo para que vocês possam acompanhar e que a gente continue mantendo o objetivo da igreja, né, de alcançar pessoas. Então, é muito importante que haja essa interação, que vocês comentem, que vocês mandem pedidos de oração, mandem as fotos, porque isso, de uma certa forma, a gente precisa desse retorno, não por números, mas justamente para manter vivo o nosso objetivo como igreja. Isso, a única coisa que nos resta nesse momento é a gente poder se conectar virtualmente, através de fotos, quando você manda suas mensagens. Então, Maria Fernanda, você pode pegar o seu celular aí e já ir trabalhando, enquanto eu termino alguns avisos aqui com vocês. Então, vai respondendo ali no chat, vai interagindo conosco, mande as suas fotos, marque nas redes sociais. Isso é muito importante para a gente manter a nossa comunhão acesa e viva nesses dias de isolamento social. Aliás, por falar em isolamento, algumas pessoas perguntam, pastor, como é que eu faço para devolver o meu dízimo e a minha oferta? Bom, primeiro você que é de outras igrejas evangélicas, você vai ter que conversar com o seu pastor local e perguntar para ele, tá bom? Esse recado vai para os membros da IPI de Sertanópolis. Vai aparecer na sua tela aí agora a mensagem que é relacionada às nossas vias de depósito. Você pode fazer isso através dos caixas eletrônicos, você pode fazer isso através do aplicativo de celular, você pode fazer isso através da secretaria da igreja, mas aí com horário agendado. Você está vendo aí o número do WhatsApp? Esse é o número da nossa secretaria.
você só diz o horário que você pretende passar aqui e nós estaremos recebendo você para você fazer a devolução do seu dízimo e oferta, tá bom? Estão aí os nossos canais, os nossos meios para você contribuir. Não deixe de fazer isso nesse período. Nós contamos com a sua generosidade, contamos com a bênção de Deus sobre a nossa igreja, sobre a sua vida nesse período. Que Deus possa abençoar cada um de vocês que vai ofertar, que vai dizimar generosamente nesse dia e nessa semana. Que Deus possa recompensar você. Outro aviso importante que eu gostaria de deixar para você é que nós estamos chegando na Páscoa. E pelo que nós estamos percebendo, nós não estaremos juntos ainda no templo. Teremos que participar da nossa celebração de ressurreição, porque cristão, na verdade, não celebra a Páscoa, nós celebramos a ressurreição de Cristo. Nós participaremos da ressurreição de Cristo online. Para isso, nós estamos criando a hashtag Páscoa em Casa, que é o movimento, a festa da Páscoa em Casa, mas com a proposta seguinte: nós estaremos com Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, na nossa casa. Então se prepare aí, porque nós teremos um encontro diário nos 3 dias desse feriado prolongado. Sexta-feira, sábado e domingo, de 10 a 12 de abril agora, todos os dias 19h30 em ponto. Nós teremos uma celebração online para poder alcançar o seu coração, uma mensagem específica para esses 3 dias de ressurreição. E quero que você esteja ligadinho, porque com certeza terá algo especial de Deus para o seu coração, tá bom? Então agenda, sexta-feira, sábado e domingo, todos os dias às 19h30 nós estaremos ao vivo nos nossos canais para poder celebrar a ressurreição de Cristo com você aí também na sua casa. Por falar em Páscoa, também lembrei das nossas crianças. Eles estão aí agora perguntando, os meus já estão perguntando: vai ter ovo de Páscoa, pai? Assim, com esse período? Bom, nosso principal objetivo não é mostrar para as crianças o coelhinho. Nosso principal objetivo é mostrar Jesus. Então, nosso devocional dessa semana vai ser todo orientado para a celebração da Páscoa. Então, papai e mamãe, vocês que ainda não têm acesso ao nosso devocional diário, por favor, acesse o Facebook da nossa rede Que Discípulos, vai lá, está aparecendo na tela, ou se cadastre nesse número do celular para você receber todos os dias no seu aparelho celular o nosso devocional diário, que estará contornando ou desenhando toda a ideia da Páscoa para esses dias que nós viveremos, tá bom? Foi muito importante essa semana que se passou, nós recebemos muito feedback das pessoas que fizeram devocional em casa com os filhos, um tempo de ministração da palavra com a família, e pedimos que você continue fazendo isso essa semana, nos mandando a sua foto, para que a gente possa interagir com você, tá bom? Bom, daqui a pouquinho eu vou chamar a tia Jujuba, que ela vai ter um recado para as crianças também, vai ter uma ministração ao coração de cada um dos pequeninos, mas antes, olhe um pouquinho das fotos que nós recebemos e montamos um vídeo especial para apresentar para vocês. Sejam bem-vindos, vejam o vídeo e depois nós estaremos com a tia Jujuba.
Muito boa noite, papai, mamãe, e boa noite especial para a galerinha Kids. Feliz domingo para vocês. E aí, como passaram a semana? Brincaram bastante? Se divertiram? Eu já estava super ansiosa para estar aqui com vocês novamente. E hoje eu trouxe 2 convidados muito especiais para vocês. Eles vieram diretamente lá da IPI. Isso, da nossa igreja, da Turminha de Cristo. Sabe quem é? A Pichuquinha e o Trululu. Chega aqui comigo, galerinha. Oi, gente. Olá! Pessoal, eu estava morrendo de saudade de vocês. Sabia que eu curto muito o teatro que vocês fazem? Mas hoje vocês estão aqui para uma missão. Vocês gostam de missão? Claro. Sim. Gostam de brincar? Claro. Sim. Então a gente vai brincar junto. E vocês aí de casa, fiquem de olho nessa brincadeira que é super legal. Pessoal, sentem aqui comigo, fiquem à vontade. Olha, vocês gostaram do meu espaço? Eu amei, ficou lindo. Toda terça e todo domingo eu estou aqui me dedicando para trazer coisas legais para as nossas crianças lá de casa. Vamos lá, a brincadeira é a seguinte. Eu vou colocar um objeto aqui na mesa e vocês vão ter que me falar uma palavra, alguma coisa, o que representa esse objeto para vocês. Tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Primeiro objeto. Vamos lá, peraí que eu vou pegar no meu baú aqui secreto. Sim. Vamos lá. Uma mamadeira. Uma mamadeira representa um bebê. Isso. Porque só bebês usam mamadeiras. Verdade. Me lembro de quando eu era bem pequenininha e minha mãe fazia um leitinho quentinho com chocolate para mim beber. Que delícia. Ai, que delícia. Verdade, eu também mamei, acredita? Mas vale lembrar que mamadeira é coisa de bebê, viu, galerinha? Segundo objeto, vamos lá. Deixa eu ver. Gostei desse. Lápis de cor. Nossa, eu amo lápis de cor. Eu amo desenhar. E lápis de cor me lembra escola. Verdade. E a escola me lembra muito meus amigos. Que eu tô com muita, mas muitas saudades deles. Eu também tô com saudade dos meus amigos da escola. Mas logo, logo vai estar todo mundo junto de novo. Vamos lá para o terceiro objeto. Vamos ver. O que será que eu posso colocar aqui, hein? Olha só, Pituquinha. É de comer. Ai, meu Deus. Frutas. Que apetitosas. Essa maçã me lembra as frutas que são saudáveis e que fazem bem para o nosso corpo. Tia Jujuba, me lembra também Adão e Eva, os primeiros humanos a desobedecerem a Deus, lá no paraíso. Foi assim que o pecado entrou no mundo. Verdade, muito bem lembrado, Pituquinha. Olha só, Adão e Eva perdeu a grande chance de viver no paraíso, hein? Mas vamos lá para o próximo objeto. Agora é sua vez, Trululu. Peraí. Agora eu vou pegar vários. Eu acho que você vai gostar. Menino gosta disso. Animais, brinquedos. Nossa, eu amo esses animaizinhos. Principalmente esse cavalinho que me faz lembrar da época que eu brincava lá na fazenda do meu avô. Eu pegava esse cavalinho e fazia pocotó, pocotó. Mas também me faz lembrar de uma história bíblica, do Noé. Ele é um homem que era muito obediente a Deus. Verdade. E também ele obedeceu a Deus e fez uma grande, mais grande arca. E sabe o que ele colocou dentro dessa arca? O quê? Muitos animaizinhos. É verdade. Agora eu me lembrei. Foram animais em casal, né? Sim. Um casal de cada espécie. Tá bom. Agora eu duvido que vocês vão saber o que eu vou colocar aqui. É uma dica, é de comer. Ai, meu Deus. E a gente come todo dia de manhã. Pelo menos eu gosto muito de comer isso. Olha só o que é. Pão. Nossa,
Açapão me lembra padaria. Padaria me lembra muitos doces. E também sonho. E também salgadinhos. E Brigadeiro, também docinho, né? Mas tá bom, é verdade. Lá na padaria é cheio de doce. Ai, que gostoso. Vamos para o último objeto. Vamos lá. Qual será? Olha só. Suco de uva. Isso me dá uma sede. Suco de uva. Que delícia. Bem geladinho. Que vontade. Não pode beber, Pichuquinha. Não, eu vou usar isso agora. Agora nós vamos... Eu, na verdade, vou contar uma história muito legal para vocês. Vocês querem ouvir? Sim. E você aí de casa? Quer ouvir essa história legal que eu vou contar agora? Olha só, pessoal, prestem atenção. Eu vou falar de uma grande reunião. Sim, e muitíssimo importante reunião. É verdade. Essa passagem está lá na Bíblia, em Mateus 26, 26. Vejam bem, pessoal. Jesus teve uma reunião muito importante antes de sofrer a morte na cruz. Ele se reuniu com os seus discípulos. Quantos eram, vocês sabem? 12 discípulos. 12 discípulos. Vamos contar comigo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Espera aí, que ficou um enroscadinho aqui. Vamos lá. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Uau, que mesa cheia! Mas vejam bem, quem está no centro? O nosso Rei Jesus. Jesus fez essa grande reunião que mais para frente a gente vai entender que foi simbólica. Ele mostrou aos seus discípulos o pão. Olha só o que ele fez com o pão. Ele pegou o pão, partiu o pão e começou a dar um pedacinho para cada um dos discípulos. E os discípulos não estavam entendendo literalmente nada. Estavam, por que será que Jesus está fazendo isso? Mas vejam bem, Jesus deu um mandamento para eles. Pessoal, agora vocês vão pegar este pão e vão comer. Este pão representa o meu corpo. Os discípulos, sem entender nada, seguiram a ordem do mestre e comeram o pão. Depois, Jesus mostrou o cálice, que era o suco de uva. Dentro desse cálice tinha o suco de uva. Jesus distribuiu um pouquinho no copo de cada um dos seus discípulos e disse: tomai, porque este é o meu sangue. O que será que Jesus queria dizer com isso? Muito estranho. Os discípulos não estavam entendendo nada. Mas sabe o que aconteceu? Passaram alguns dias e Jesus sofreu a morte lá na cruz. Os discípulos não queriam aceitar a morte de Jesus, mas eles se lembraram dessa importantíssima reunião. Foi aí que eles entenderam que o pão significava o corpo de Jesus e o sangue, o suco de uva, significava o sangue que Jesus derramou lá na cruz, por amor a nós, sabia? Que Jesus foi sacrificado por amor a nós, ele se sacrificou por amar a nós, pecadores. Vocês imaginavam que um dia isso pudesse acontecer com alguém de vocês? Ser sacrificado na cruz? Para nos dar a vida. Gente, vocês sabiam que lá na igreja, uma vez por mês, é feito a Santa Ceia. E esse é um ato simbólico para lembrar o sacrifício de Jesus lá na cruz. E sabe o que significou essa reunião, pessoal? Você sabe, Trululu? Você sabe, Pichuquinha? Não. Serve para a gente lembrar, sabe o quê? De sentarmos à mesa todos os dias juntos com nossa família. O papai, a mamãe. Olha que gostoso. Na hora do almoço, sentar todo mundo junto, se alimentar, fazer oração, agradecer a Deus pelo alimento. Você faz isso aí na sua casa? Outra coisa. Lá na igreja, uma vez por mês que tem a Santa Ceia,
quem é batizado pode cear junto lá na igreja como membro. Você já é batizado? Seu papai e a sua mamãe já batizou você lá na igreja? Olha, fica a dica. Papai, mamãe, eu quero fazer parte da Santa Ceia junto com o pessoal lá da igreja. Mas hoje vai acontecer algo muito especial, gente. O pastor vai ministrar uma ceia online. Olha, a gente está muito chique, não é verdade? Muito. Na verdade, fomos levados a fazer isso por causa dessa pandemia. Mas eu não vejo a hora de estar todo mundo reunido lá na igreja, ceando todo mundo junto. Pessoal, não se esqueçam da grande e importante reunião que Jesus deixou para nós nos lembrarmos de estarmos unidos, e do pão e do suco de uva, que Jesus deixou para nos lembrarmos do sacrifício dele na cruz, por amor a nós, o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. E aí, a sua mesa está preparada aí na sua casa para a ceia de hoje? Depois vocês mandem fotos, porque eu quero ver, viu? Galerinha, chegou a hora da gente se despedir, já deu o nosso tempo. Mas, numa próxima oportunidade, eu vou convidar vocês de novo para vir aqui. Pode vocês chamar. vêm? Claro, pode chamar. Então, tá bom. Vamos nos despedir agora? Agora a gente vai ficar com o louvor lá, com o Gui lá na igreja. Fique você aí na sua casa, louvando ao Senhor, ok? Tchau, Tchau, galerinha. gente. Até mais. Nós aqui continuamos a celebração ao nosso Deus. Nós iremos cantar agora que Ele venceu a morte, que Ele venceu todas as coisas que nos mantinham presos ao pecado e as coisas que queriam nos destruir, vencendo, dando-lhes a vitória, dando-nos a certeza da salvação. Que você possa celebrar aí na sua casa a vitória de Jesus sobre a morte com essa canção. Se a noite
forte que a morte, Ele vive para sempre. Por Ele eu vou. Se eu vou viver, eu só vou viver se for para Ele, por Ele e dele eu vou viver pra Ele, por Ele, porque o amor é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre. Eu vou reinar. Se eu vou viver, eu só vou viver se for para Ele, por Ele e dele. Amém, glória a Deus. Aplauda a Senhora onde você estiver, na sua casa, pois Ele é digno. Mesmo quando os nossos aplausos não fazem tanto barulho, porque não estamos juntos. Mesmo quando as coisas parecem fugir do nosso controle, mesmo quando nossos sonhos se postergam, mesmo quando aparecem as nossas lutas internas, que estavam perdidas no barulho do mundo, no barulho das coisas, no barulho dos processos da nossa vida. Quando o Senhor dá uma pausa nas nossas vidas, nos coloca numa situação como essa, onde o nosso coração está aberto, mas as outras coisas parecem estar fechadas, porque não podemos entrar, porque não podemos fazer, porque não podemos consumir, não podemos lutar. Parece que estamos de mãos atadas diante de tudo isso. Mas eu quero te dizer que Deus continua sendo bom, que Deus continua sendo Deus, Deus continua sendo soberano, exaltado acima de todas as coisas. Ele tem um plano para tudo isso, Ele tem coisas grandiosas para tudo isso. Ele tem uma justiça eterna e gloriosa. Não existe outro Deus capaz de governar o mundo como nosso Deus. O mundo está em boas mãos porque Ele é bom. Se Ele não fosse bom, Ele não poderia governar o mundo, mas Ele é bom e Ele pode governar o mundo e todas as coisas, as situações. Ah, Jesus, obrigado, porque tudo está em Ti. É para Ti a nossa adoração, o nosso viver. Em quaisquer circunstâncias, o nosso viver é para Ti. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo Seus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a Ti. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo Seus caminhos. Mesmo não compreendendo, eu amo Seus caminhos, Senhor. Lindo Jesus.
justiça está em ti, teu amor é para sempre, teu amor dura para sempre. Você pode orar conosco nesse momento aí na sua casa. Feche os seus olhos. Senhor, nós queremos agradecer pelo seu grande, imenso e infinito amor para conosco. O resultado da sua bondade, da sua misericórdia, é que nós ainda estamos aqui. Senão nós já teríamos sido consumidos. O resultado da tua bondade, da tua misericórdia, é que além dessa vida nós temos uma eterna prometida. O resultado da tua bondade e misericórdia foi Cristo na cruz do Calvário. Então, Senhor, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te glorificamos, porque podemos celebrar o teu nome, ainda que com as portas do templo fechadas, com os nossos corações abertos, sabendo que o Senhor está presente em cada casa, em cada lar, em cada coração, porque o Senhor não fica restrito e preso a paredes e construções frias e humanas, mas o Senhor se move no meio do seu povo que te adora. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali está o Senhor no meio deles. Ali está o Senhor, ó Pai, agora com essa família. Ali está o Senhor com essa pessoa que acessa sozinho, mas que com o nosso coração junto com o dele também sua presença se manifesta. Pai, nós estamos em torno da sua palavra. Então, Paizinho, fica conosco e manifesta o teu poder essa noite sobre nós, no nome de Jesus. Amém, amém. Quero agradecer a Deus pela sua presença e por você estar conosco participando da nossa celebração. Quero agradecer a Deus pela nossa equipe de adoração. Obrigado por esse momento especial. Daqui a pouco vocês voltam para que a gente possa adorar ainda mais o Senhor e a presença dele nesse lugar. Eu gostaria de lembrar você que hoje nós estamos na penúltima palavra da nossa série de mensagens, que vai acabar domingo que vem, que tem por título Últimas Palavras. Quais foram as 7 palavras que Jesus usou na cruz? Por que ele disse isso? Qual o objetivo? Será que foram palavras lançadas ao acaso? Será que foram palavras sem sentidos e sem um objetivo específico? Nós estudamos aqui durante todos esses dias, esses domingos, que essas palavras têm uma direção, têm um propósito e têm um destino muito certo no coração, não somente daqueles que ouviram, mas também daqueles que estariam a ouvir essa palavra, como no caso, você e eu nesse dia. Mas hoje, especificamente, nós gostaríamos de falar com você sobre aquele termo, ou aquela palavra tão conhecida, que é registrada nas Escrituras em 2 palavras em português, mas que no original é apenas uma palavra, que é o termo está consumado. Em grego, tetelestai. Fica aí com essa palavrinha, escreva aí no chat, comente, tetelestai. Essa é a palavra que nós vamos estudar, que nós vamos ouvir e que nós vamos conhecer hoje. A palavra está consumado é uma palavra um pouco mais da ordem antiga. Quando alguém gostaria de falar que estava terminado algum projeto, ele dizia, eu consumei, eu terminei. Ou está consumado significa que o projeto foi acabado. Mas será que somente esse é o significado dessa palavra? Será que somente esse é o significado desse termo? Vamos olhar um pouquinho mais para dentro do campo imaginário. Vamos imaginar que Jesus está na cruz nesse momento, nós estamos sentados aos pés da cruz e estamos ali olhando o sofrimento do Filho de Deus. Ele está preso por cravos, com coroa de espinhos, está ensanguentado, está judiado. Pesa sobre ele não somente a dor do momento, o sofrimento, mas pesa também sobre ele os pecados de toda a humanidade. A opressão maligna, o ambiente hostil, o escárnio, a vergonha, o sofrimento do Filho de Deus. De repente, diante de um momento final, ele inspira e dá um brado final dizendo, está consumado. Será que ele estava dizendo ali naquele momento, está terminado? Será que é somente isso? Será que nós podemos capturar essa imagem com alguma outra reflexão ou com algum outro exemplo da nossa vida? Vamos pensar, por exemplo, no mais famoso quadro e mais popular quadro que nós conhecemos, de Mona Lisa. Quem o pintou foi Leonardo da Vinci, e ele pintando aquele quadro, eu fico imaginando ele fazendo um retoque aqui, outro retoque ali, fazendo uma pincelada a colar, e de repente ele dá um passo para trás, coloca as mãos sobre o seu queixo e diz, está terminado, está consumado. Uma obra linda, uma obra de arte, uma obra clássica,
que de repente teve a pincelada final e que trouxe ao artista a inspiração de que está pronto, está acabado. Quem sabe se a gente pegar um outro exemplo, o exemplo da Capela Sistina, o Michelangelo, que foi o grande responsável por pintar toda aquela capela. Então ele faz um desenho daqui, outro desenho de lá, obras de arte, e de repente ele dá um retoque final, um toque artístico e diz: está acabado, está terminado, finalizou-se o projeto. Quem sabe você que gosta de literatura, Fernando Pessoa, fazendo um lindo poema, e de repente ele risca daqui, risca de lá, puxa uma palavra, puxa outra, e coloca a palavra final e diz: agora está terminado. Será que esses exemplos seriam capazes de conectar-nos ao exemplo de Cristo na cruz? Será que esses exemplos seriam capazes de absorver a ideia do que Jesus Cristo estava dizendo lá na cruz do Calvário, tomado pela dor, pelo sofrimento e pelos pecados de toda a humanidade que pesava sobre o Filho de Deus? Será? Vou fazer essa pergunta para você. Aproveite agora e escreve aí no chat, comente aí, aonde você estiver, comente. O que significa para você está terminado? O que significa a palavra está consumado? Coloque aí as suas opiniões. Aqui ninguém erra, aqui a gente só coloca palpites, aqui a gente dá ideias. Mas então, na sua opinião, está terminado? É simplesmente uma obra que foi concretizada naquele momento, que foi terminada e que agora deve ser exposta ao mundo? Na sua opinião, está terminado? É apenas isso? Ou seria: Jesus terminou sua vida, terminou seu projeto terreno, terminou seu ministério entre os homens? Será que era isso que Jesus estava dizendo na cruz do Calvário? Bom, para podermos responder melhor isso, nós precisamos voltar os nossos olhos para as Escrituras. E aí eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo de número 19, no versículo 28. O texto vai aparecer na tela da sua televisão aí agora, ou se você quiser consultar a sua Bíblia, você pode fazê-lo. Está registrado assim em João, capítulo de número 19, versículo de número 28 até o 30. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, preste atenção nisso, está grifado aí na tela. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e então entregou o seu espírito. Note essa palavra em destaque: está consumado. O texto de João, capítulo 19, nos coloca diretamente ao momento final da obra mais impressionante, mais impactante da história da humanidade. Essa obra não pode ser comparada com Michelangelo, com Da Vinci, com Pessoa. Essa obra não é obra de um artista clássico. Essa obra não é uma obra que vem e vai e que pode ter popularidade por um tempo e depois perder o seu brilho. Essa obra é a obra mais importante da história da humanidade. É a obra que rasgou o tempo cronológico entre antes e depois dele. A obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário é a obra que nos conecta ao plano de salvação de Deus, ao projeto de redenção de Deus, construído lá em Gênesis capítulo 3, milhares e milhares de anos antes de Jesus ter nascido do ventre de uma virgem, ter vivido como um homem e ter morrido como um criminoso. Milhares de anos antes de Deus visitar a terra, o próprio Deus já havia prometido que um Messias viria, se manifestaria ao mundo, assumiria as dores e os pecados, levaria as enfermidades de todo o povo e conquistaria por ele, pela sua obra, o lugar mais importante que poderíamos estar, o céu e a eternidade e a nossa relação contínua com Deus restaurada. Essa é a obra da redenção. Essa é a obra que Jesus diz está terminado. Não é uma pincelada, não é um tom artístico, mas é a obra de redenção que Deus intencionou para recapturar, para conquistar o coração do ser humano novamente para si. João capítulo de número 3, versículo 16 já dizia isso.
Dizia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, prestou atenção na palavra, entregou, ofereceu, concedeu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, o lugar de residência nosso. João capítulo 14, Jesus disse, não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas, eu estou preparando isso. Jesus na cruz do Calvário diz, está consumado, o trabalho está feito, o trabalho está terminado, mas o trabalho que tem reflexos, o trabalho que tem desdobramentos, o trabalho que tem consequências poderosas e tão impactantes na vida da humanidade. Por isso, o termo tetelestai, que significa está terminado, é um termo riquíssimo, que não pode ser confinado apenas a alguém que termina um trabalho manual. O termo tetelestai pode ser aplicado pelo menos em 3 direções distintas. No ambiente grego onde ele foi utilizado, de onde ele foi retirado, era muito comum que um pai, o responsável da casa, desse uma tarefa ao seu filho e dissesse para ele, vá cumprir com as suas obrigações. Depois de o filho ter feito todas as tarefas e não ter deixado nada para trás, ele volta ao pai e diz, papai, tetelestai, ou seja, eu terminei o que o Senhor me mandou fazer, eu cumpri com as minhas obrigações, eu estabeleci todos os critérios da sua vontade, papai, está terminado o trabalho, eu obedeci a sua ordem. Esse é o primeiro. O segundo é relacionado ao ambiente financeiro. Se alguém estava com uma dívida e o credor estava continuamente o culpando e o cobrando de quitar os seus débitos, essa pessoa conseguia enfim a quantia necessária, se aproximava do credor e entregava o dinheiro, e o credor lhe devolvia uma promissória, lhe devolvia um documento escrito tetelestai, que significa está pago, está feito, não há mais dívida, não há mais preço a pagar, você está livre. Esse é o segundo momento onde essa palavra pode ser encontrada no ambiente de Jesus. O terceiro e último está relacionado a um ambiente muito interessante, que é a da aquisição de propriedade. Alguém que comprava um imóvel, que adquiria uma propriedade, recebia em suas mãos a escritura, e na escritura, depois de todos os débitos quitados, estava escrito tetelestai, agora me pertence, está feito, está terminado o processo de negociação, agora tem dono, agora tem um senhor, agora tem um proprietário. 3 ambientes, 3 situações que esse termo pode ser aplicado no mundo de Jesus e que foi recapturado por Jesus e aplicado na cruz do Calvário. Será que ele usou por coincidência? Será que ele usou esse termo porque não tinha outro? Jesus escolheu 7 palavras para dizer o que ele gostaria nos últimos suspiros na cruz do Calvário. 6 horas ele teve apenas, e nessas 6 horas ele disse 7 palavras, e uma delas é, está consumado. E para mim, essa palavra tetelestai tem uma significação tão importante que eu quero que coloque agora na sua tela. A primeira significação dessa palavra tetelestai é que ela para mim significa a palavra do cumprimento. A palavra do cumprimento. Essa é a figura de Jesus, o Filho que foi enviado pelo Pai para cumprir uma missão e estabelecer a sua vontade. Jesus é o Filho obediente que desceu do céu, pisou a terra, cumpriu a vontade do Pai em todos os requisitos, em todas as vírgulas e todos os tios. Nenhuma palavra se passou. Jesus cumpriu cada uma delas. E como filho obediente, ele diz: está terminado, papai. Cumpri a minha missão. Eu vim para resgatar a humanidade. Eu vim para salvar o pecador, eu vim para abraçar aquele que estava oprimido, eu vim para resgatar aqueles que estavam escravos. Papai, está consumado, estou terminando esse trabalho na terra. O grito de Jesus está consumado, o brado do Filho de Deus é dizendo: Pai, eu fui obediente à sua missão, uma missão que começou de Gênesis 3 e que está sendo cumprida agora aqui nesse lugar, nesse espaço. Irmãos, Filipenses capítulo 2, versículo de número 5 em diante diz: a trajetória de descenso do Cristo, do Filho do Deus Altíssimo para chegar à humanidade. O texto diz
que nós deveríamos ter o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, que sendo Deus, não julgou por direito ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, a si mesmo se humilhou, foi reconhecido em figura humana, foi encontrado entre os homens. E lá no versículo de número 8, vai aparecer na sua tela agora esse texto, no versículo de número 8, diz que ele foi obediente, e não foi obediente só porque o Pai mandou, ele foi obediente até a morte. Você já parou para pensar alguém morrer por obediência? Alguém se dar pela vida por obediência? Agora no texto diz que ele foi obediente até a morte, mas a morte de cruz. Preste atenção nisso. Jesus cumpriu cabalmente todos os requisitos messiânicos. Durante aproximadamente 4.000 anos, na trajetória do Antigo Testamento, Deus deu dicas e sinais, Deus deixou placas de sinalização de quem seria o Messias e como ele cumpriria as profecias. Jesus Cristo foi o único homem que pisou sobre a face da terra, sendo ele divino, conseguiu cumprir todos os requisitos messiânicos, ele cumpriu todas as profecias, e sabendo que todas elas estavam cumpridas, na cruz do Calvário, no versículo 28 do texto que nós lemos, diz: sabendo que tudo estava sendo feito, ele disse: tenho sede. Para cumprir o que estava escrito no Salmo 66, na minha dor me deram vinagre a beber. Queridos, Jesus, quando diz tetelestai, é a palavra do cumprimento, é a palavra do Messias, é a palavra do Filho de Deus, do Deus Altíssimo, que cumpre a sua missão, que vem ao mundo para realizar o seu trabalho. E que trabalho é esse? O trabalho de resgatar uma humanidade perdida, o trabalho de resgatar corações revoltosos, o trabalho de resgatar vidas rebeldes, corações rebeldes, gente que se rebelou, que se virou contra o próprio Criador. Cristo na cruz do Calvário, dizendo: está consumado, é a palavra dizendo: eu vim para resgatar você, eu vim para fazer esse trabalho em seu favor, para te encontrar. Eu vim fazer esse trabalho para te achar em meio ao seu sofrimento, em meio ao seu divórcio, em meio ao seu luto, em meio à sua síndrome do pânico. Eu vim para te encontrar no meio do seu desespero, da sua falência, no meio do seu desemprego. Eu vim para te encontrar no meio da sua enfermidade. Eu vim para te encontrar no meio do seu pecado. Eu vim para te encontrar, eu vim para cumprir a missão do Pai. E a missão de Jesus não foi para vir dar carros novos, não foi vir para trazer prosperidade financeira, não foi para trazer casa luxuosa ou confortável. A missão do Filho de Deus foi resgatar corações perdidos, corações rebeldes, vidas que estavam distantes e longe dele. Onde foi, meus irmãos, que nós perdemos o Evangelho de vista? E que essa pandemia tem nos levado de novo à presença de Deus, tem nos levado de novo a perceber que todos nós somos iguais. Podemos ter dinheiro e não podemos dar festas de aniversário, podemos ter recursos e não podemos viajar para fora do país, podemos ter dinheiro e não termos acesso a um leito de cama para poder ter tratamento digno quando uma pandemia se tocar em nosso coração. Irmãos, essa pandemia nos lembrou de quem nós somos, seres humanos miseráveis que precisam de uma maneira desesperada da graça de Deus. Se não for a graça de Deus. Por isso o Filho de Deus Altíssimo desceu do céu, cumpriu a sua missão. Ele poderia ter desistido no deserto por 40 dias, sendo tentado. Ele poderia ter desistido no Getsêmani, quando suou o sangue e ali manifestou grande angústia em seu coração. Ele poderia ter desistido naquele momento, quando Pilatos faz a pergunta a ele. Ele poderia ter desistido em qualquer momento, mas não desistiu para cumprir a missão de te encontrar, para cumprir a missão de achar o seu coração, de me achar. Em meio ao mundo perdido e fétido, Ele nos encontrou, porque Ele cumpriu a sua missão. Então, a primeira palavra é tetelestai, é a palavra do cumprimento. Jesus cumpriu as profecias, Jesus foi obediente ao Pai, e Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Mas a segunda palavra que vai aparecer na sua tela, para mim, tetelestai também é a palavra do confronto. É a palavra do confronto. Olha aqui para mim um minutinho, preste atenção. Você percebeu no texto que nós lemos que tem um segredinho ali? O texto diz que Jesus disse: está consumado, certo? O que você acha? Coloca aí no chat. Está escrito: Jesus disse está consumado? É isso ou não? Preste atenção no texto novamente. E Jesus bradou em alta voz.
Jesus gritou, queridos. Jesus agora, o homem manso e humilde de coração, coloca para fora toda a potência das suas cordas vocais. Ele inspira poderosamente para expirar um brado, um grito, dizendo: está consumado. Não fique com a imagem do Jesus hollywoodiano agora, aquele Jesus sofredor, impotente, aquele Jesus miserável, aquele Jesus piedoso, que dá dó de ver ele na cruz naquele momento. Não tire essa imagem. Agora é a imagem do Filho de Deus, se posicionando novamente na cruz, colocando os pés firmes, se levantando, esticando os seus braços, inflando os seus pulmões e gritando: está consumado, está feito. Não é uma palavra baixa, não é uma palavra tímida, não é uma palavra pequena. E eu pergunto então para você: por que será que Jesus disse em alta voz e bradou? Por que ele não falou em tom audível, como ele havia falado as outras 5 palavras? Por que nesse caso ele brada? E olha só, Mateus, Marcos, Lucas e João, todos têm concordância no mesmo termo, todos usam a palavra, e Jesus bradou em alta voz, todos. Ou seja, é um ato significativo. O fato de Jesus ter gritado: está consumado, é um ato importante. O que será que significa? É a palavra de confronto do Filho de Deus. Jesus não está dando uma palavra de derrota, Jesus não está dando uma palavra de completude apenas, Jesus está dando um brado de vitória, Jesus está dando um brado de triunfo na cruz do Calvário. Vai aparecer na sua tela agora o texto de Colossenses, capítulo 2, versículo de número 15, que diz que Jesus, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, expôs todos os principados e potestades à pública vergonha, expondo-os na cruz do Calvário. Meus irmãos, minhas irmãs, você que me ouve nesse momento, a palavra de Deus diz que ele bradou em alta voz, porque ele estava gritando contra todo o sistema que operava contra o ser humano, que o sistema ruiu, que as estruturas se abalaram, que o Filho de Deus triunfou, que o Filho de Deus cumpriu finalmente todos os requisitos para ser o Salvador, para ser o Messias, para ser o Redentor da humanidade. Jesus grita com triunfo. Ele não está dando um brado apenas humano, ele não está apenas externalizando raiva, ele não está colocando discórdia para fora. O Filho de Deus diz: está consumado, porque eu triunfei sobre todo o sistema que destrói a vida humana e que acaba com as esperanças dos meus filhos e filhas. Jesus disse. Não, Jesus não disse, Jesus bradou. E para mim, quando fala que ele bradou, para mim, ele é o leão da tribo de Judá, bradando do alto da cruz do Calvário. E eu imagino o inferno recuando, quando o Filho de Deus diz: está consumado. Meu irmão e minha irmã, olha essa palavra para a sua vida, o seu desespero, a sua angústia, a sua dor, o seu sofrimento, as dores que você tem enfrentado, as preocupações com o seu futuro, as inquietações que tiram o seu sono. Essa é a palavra para você. O leão da tribo de Judá já bradou no cruz do Calvário: está feito, está consumado. Eu triunfei contra todo império, contra toda potestade, contra toda força do mal. Meus irmãos, o fato de Jesus dizer está consumado é dizer contra os sistemas que ele venceu. E que sistemas são esses? Que sistemas são esses? Eu imagino que Cristo está agora dando um brado contra o sistema maligno, colocando o inferno para correr, mostrando que ele sim era o Filho de Deus, do Deus Altíssimo, poderoso em todas as suas obras, eterno e grandioso e majestoso. O brado de Cristo coloca o inferno a tremer, coloca o diabo em retirada. Satanás perde todas as suas expectativas e esperanças de triunfar contra aquele homem que estava pendurado na cruz do Calvário, porque aquele homem era o Filho de Deus, do Deus Altíssimo. E quando ele diz está terminado, o inferno treme, Satanás recua, os demônios se assombram, porque o Filho de Deus disse: acabou, terminou, eu venci. Mas também Jesus deve ter dado esse brado de vitória contra o sistema de pecado que aflige o ser humano. Você lembra que em algumas ocasiões Jesus se ira demais com os pecados cometidos, com o estado de alma que o homem fica por causa do pecado. Então, Jesus naquele brado, ele diz: está terminado.
O pecado já não pode mais reinar na vida dos meus filhos. O pecado não pode mais reinar na vida das minhas filhas. O pecado já não tem mais direito. O pecado já não tem mais a palavra final. Meus irmãos, eu também imagino que Jesus está dando um brado de vitória contra a lei. Porque a palavra de Deus diz que Jesus cumpriu toda a lei. Nenhum ser humano conseguiria fazer isso. Você está tentando ser bonzinho, você tenta ser aceitável a Deus. Eu quero lhe garantir que isso é impossível sem Jesus, porque só Ele cumpriu toda a lei. E quando Ele diz está consumado, Ele está bradando contra a lei. Ele está dizendo: esse sistema não foi capaz de redimir o ser humano, esse sistema não trouxe salvação ao ser humano, então está feito, acabou-se a lei, agora observa-se a salvação em meu nome. Eu imagino que Jesus está gritando contra o sistema político da época, sistema político que já tinha entrado para dentro da religião, que havia se misturado com o sacerdócio, com os escribas e os fariseus. A política e a politicagem, tão presente no mundo da Bíblia, também tem sido uma afronta a Deus nos nossos dias. Gente que tem usado das tribunas para poder manifestar nesse momento politicagem ao invés de espiritualidade. Irmãos, não sejamos insensatos, irmãos, não sejamos tolos, irmãos, não sejamos deficientes de inteligência. Não pense que todos estão agora envolvidos no mesmo objetivo, que todos estão arrependidos dos seus pecados, e que basta um grande político ou alguém se posicionar na internet, dizendo que agora é momento da nação orar e jejuar. Irmãos, não vamos ser inocentes. É necessário que nós possamos ver além, porque Cristo já bradou contra todo o sistema político, dizendo que Ele reina. Nós não precisamos de impérios políticos para sermos cristãos, nós não precisamos de estruturas governamentais para manifestarmos a nossa fé. A igreja nunca foi rainha, a igreja sempre foi plebeia, e ela sempre se deu bem sendo plebeia. Quando ela subiu ao status de rainha, quando ela conquistou a política, quando ela conquistou o governo, ela começou a perder influência. Portanto, Jesus brada contra o sistema político e religioso da época, dizendo: chega de cambistas no templo, chega de mentira nos sacerdotes, chega de religiosidade humana, chega de sacrifícios, porque eu terminei o trabalho através da cruz do Calvário. Então, certamente, o brado de Jesus Cristo é o brado que coloca o inferno para correr, que coloca o pecado em segundo plano. É a palavra que coloca a lei como inútil, é a palavra que coloca o sistema político e religioso em desestabilização, mas sobretudo, está consumado, é um brado contra a morte. Irmãos, a única coisa que nós sabemos de tudo que temos vivido é que vamos morrer. Não parece uma palavra de esperança, não é verdade? Mas daqui a pouco encontram a vacina para essa pandemia. Daqui a pouco a gente pode voltar às nossas vidas normais, mas ter a vacina contra o coronavírus não nos isenta da realidade que nós vamos morrer. Se não morrermos pela pandemia, morreremos algum dia. E eu pergunto para você: a palavra de Cristo está consumado faz sentido para o seu coração? Porque Jesus diz: contra a morte está feito. A morte não tem mais poder sobre a vida humana. Jesus disse em João capítulo 11, versículo 25: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Está consumado é a palavra contra a morte. Está consumado é a palavra da vida. Com Cristo nós viveremos, com Cristo nós reinaremos celestialmente, com Cristo estaremos na eternidade adorando o nosso Deus. Então, queridos, não é só um está terminado, não é um só acabei o meu trabalho. O brado de Cristo Jesus na cruz do Calvário revela o projeto de Deus de uma missão que foi cumprida, mas uma missão que confrontou o mundo, o pecado, o diabo, e confrontou a morte. Onde está a morte, a tua vitória? Sabe por quê? A morte não tem mais vitória sobre nós, porque Cristo disse na cruz: está consumado. E por último, a terceira palavra vai aparecer na sua tela. Tetelestai é a palavra do cumprimento, tetelestai é a palavra do confronto, mas tetelestai é a palavra
do conforto ou do consolo. Que palavra linda! Você lembra do proprietário que compra o imóvel e depois aparece na escritura: está feito? O negócio foi terminado? Pois bem, Jesus Cristo cumpriu a missão como um filho obediente. Jesus Cristo pagou a dívida e colocou o inferno e o pecado para correr, porque pagou o preço que era exigido por nós na cruz do Calvário. Mas Jesus Cristo nos adquiriu como propriedade e escreveu no nosso coração: esse é meu. E não tem palavra mais confortante para o nosso coração. Tetelestai, está feito. Tetelestai, esse é meu, essa é minha. Eu quero dizer para você que me assiste aí pela internet, talvez você não teve a oportunidade de assistir esse culto ao vivo, está acenando isso agora no seu trabalho, está vendo agora antes de dormir, ou está vendo agora no momento que está lavando louça na sua casa. Eu quero dizer para você: está consumado é a palavra de conforto para o seu coração. Você tem alguém que cuida, zela e que te acolhe. Você não está sozinho, você não está desamparada. Tetelestai é a palavra de Deus que diz: eu te acolho porque você é meu. É a palavra que dá direito e dá garantias a nós. Tetelestai é a palavra que Deus colocou e gravou no seu coração: você me pertence, eu fiz o trabalho na cruz, agora você é minha e você é meu. Você permite isso? Você vai passar as escrituras, ou melhor, vai passar a escritura do seu coração para Cristo? Vai deixar que Ele escreva: está consumado? Vai deixar que Ele diga que está comprado? Meus irmãos, o preço foi alto demais. 1 de Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 18 diz: não foi com prata, não foi com ouro, nem foi com pedras preciosas que Cristo comprou vocês, mas foi mediante o sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele pagou o preço para nos garantir a herança. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo número 9 diz: vocês são povo adquirido. Vocês são povo adquirido. Jesus nos comprou, queridos. Nós éramos de outra propriedade, nós pertencíamos a outro império, mas Jesus nos comprou e nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós somos propriedade adquirida, somos povo que foi comprado da mão do diabo, da morte, e foi trazido para a vida em Jesus Cristo. Está consumado é a palavra do conforto. Nós temos alguém para chamar de Pai. Nós temos alguém para chamar de Pai. Olha o texto que vai aparecer na sua tela. Eu amo esse texto, Gálatas 4:5. Eu vou ler com você, esse texto me encanta. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Essa é a palavra. Está consumado. Você é filho, você é filha, você recebeu o direito de chamar Abba Pai, Paizinho. Somos herdeiros de Deus. Quem nós? Sim, agora diante da eternidade, o tribunal vai estar montado. E sabe o que acontecerá conosco ao lado de Cristo no tribunal celestial? Nós teremos crédito, não débito. Uau, pastor, nós teremos crédito. Crédito. Sabe qual é o seu crédito? Não é a sua boa ação, não é quando você perdoou o seu irmão, não é quando você fez coisas boas. Sabe qual é o seu crédito no tribunal celestial? Quando a morte nos levar e quando nós aparecemos perante o juiz das nações. O nosso crédito é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é o nosso mérito, Ele é o nosso Salvador, Ele pagou o preço, nós somos herdeiros dEle. Então nós chegaremos no tribunal e diremos: tudo que é dEle é meu também, porque Ele é o meu Salvador e eu sou o seu filho. Está na hora, igreja brasileira, de voltarmos para o Evangelho e recapturarmos a palavra está consumado. A vitória é muito maior do que podemos imaginar. O trabalho feito é muito maior e mais gigantesco do que podemos mensurar. O trabalho de Cristo na cruz do Calvário é cumprir as profecias de ser o Messias, é confrontar o império das trevas e o poder humano e maligno, e é confortar o nosso coração dizendo que nós somos dele.
tetelestai. Jesus não disse essa palavra por um acaso. Há um sentido, há um propósito. E eu convido você a receber essa palavra no seu coração essa noite. Queria que você fechasse os seus olhos. Eu quero orar com você. Nós vamos cantar uma canção que diz que está consumado. O grito já foi dado. Então, Senhor Jesus, nós nos apropriamos dessa palavra. Nós recebemos Jesus como aquele que cumpriu as profecias. Jesus, aquele que venceu as trevas e a morte. E Jesus, aquele que veio para nos resgatar e nos fazer filhos, amados e herdeiros de Deus. Senhor, nós recebemos o que Adão perdeu lá no Jardim do Éden. Porque o segundo Adão, Cristo perfeito, morreu por nós e nos trouxe de volta ao Pai. Nós recebemos salvação, segurança. E ao participarmos dessa mesa que está diante dos nossos olhos, viveremos o melhor do Senhor. Porque somos filhos e filhas e estamos em paz com o Senhor, o nosso Deus. Amém. Vamos cantar, queridos.
milagre. Tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas. O grito já foi dado na cruz. Oh, filho de Davi, preciso de um milagre. Tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas. O grito já foi dado na cruz. Nós queremos convidar você agora a participar do pão e também do cálice conosco. Talvez esse seja um momento único na história da igreja. A primeira vez que nós fizemos ceia online, à distância. Mas nós não gostaríamos de perder o brilho, o impacto e a experiência desse momento. Então, nós gostaríamos que agora você acalmasse o seu coração, porque precisa ser feito com reverência. A palavra de Deus diz em Atos 2, 42 até o 46, que eles partiam pão com alegria de casa em casa. É um motivo de grande alegria, porque o que foi feito na cruz nos dá grandes garantias e nós vamos celebrar. Mas alegria não é sinal de irreverência. Então, nós ficaremos agora ao lado da nossa mesa, com o nosso pão, com o nosso cálice. Você que está sozinho ali, medite nesse tempo o seu momento com Deus. Você que está em família, olhe para o seu filho, para a sua filha. Nós vamos ministrar. Você que é membro da igreja evangélica, batizado, vai tomar o pão, vai tomar o cálice, vai participar conosco. Você que tem os seus filhos batizados na Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, porque a nossa igreja, nós ministramos ceia aos nossos filhos. Você vai tomar o pão, vai tomar o cálice e vai entregar para ele, vai servi-lo, porque você é o tutor do seu filho, ensinando a fé. Nós faremos isso agora como família, diante do televisor, do monitor, mas faremos isso diante do próprio Deus, porque a palavra de Jesus disse, na noite em que ele foi traído, ele tendo tomado o pão e dado graças, ele partiu e deu a cada um dos seus discípulos, dizendo, esse é o meu corpo que é dado por vós. Da mesma maneira, depois de ter enceado, Jesus tomou o cálice e deu a cada um dos seus discípulos, dizendo, tomem dele todos, bebam esse cálice que é a nova aliança no meu sangue, e façam isso em memória de mim. Todas as vezes que vocês comerem desse pão, e todas as vezes que vocês beberem desse cálice, anunciai que está consumado, que está feita a obra, que o trabalho está feito, até que o Senhor venha. Então nós participaremos agora da mesa, porque o que Cristo fez na cruz nos deu o direito de tomarmos o pão e bebermos do cálice, e nos lembrarmos de quem Ele é, e o que Ele faz para a nossa vida e para o nosso coração. Então, nessa noite, eu convido você a tomar o pão e o cálice nas suas mãos, e a orar junto comigo. Senhor, nós apresentamos a Ti agora a nossa vida para poder participar da ceia em casa. Nós não perdemos o que a Tua palavra nos diz, que deveríamos fazer isso de casa em casa. Estamos apenas recuperando isso. Então, Paizinho, nos ajude agora, para que esse momento possa tocar o nosso coração, visitar a nossa alma e fortalecer a nossa fé nesses dias tão difíceis. Ao tomarmos esse pão, ao tomarmos esse cálice em nossas mãos, que a Tua presença possa tomar também a nossa casa, a nossa vida e a nossa experiência com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então eu convido você aí. Nós vamos agora, eu e Elias, presbítero da igreja que está aqui comigo, nós faremos juntos aqui, representando aí a sua casa, e nós vamos agora servir uns aos outros, e vamos comer o pão, e vamos tomar do cálice, e vamos fazer isso junto em nome de Jesus. Senhor Jesus,
Que experiência diferente, mas nem por isso ela deve ser ruim. Pode ser uma experiência grande na nossa casa. E nós queremos ouvir testemunhos, Pai, de pessoas que disseram que encontraram e experimentaram o Senhor nesse dia. Queremos ouvir pessoas dizendo: foi um tempo maravilhoso que eu vivi na minha casa. Nós queremos, ó Deus, ouvir essas palavras. Pai, abençoe a IPI de Bela Vista do Paraíso, o pastor Reinaldo, que está conosco, a IPI de Alvorada do Sul, o pastor Danilo, a IPI de Campo Mourão, pastor Jango, todos aqui, ó Deus, agora também fazendo parte dessa igreja, e toda a igreja de Jesus que nos assiste e compartilha do pão e do cálice. Que o Senhor abençoe cada casa, cada lar, cada igreja, cada família representada. Pai, nós arrumamos a mesa, deixamos ela pronta essa noite, para que o Senhor seja bem-vindo. Nós, ó Deus, agora participamos disso, com fé, com alegria, em nome de Jesus. Amém. Temos ainda mais uma canção para abençoar a sua vida e seu coração. Eu queria que você evitasse o isolamento social agora na sua casa, porque você pode. Abrace sua esposa, abrace seu filho, abrace seu marido, abrace seus pais. Juntos agora, vamos ficar abraçados, enquanto assistimos, ouvimos e somos ministrados por essa linda canção. Deus te abençoe, um abraço bem forte para todos agora, e vamos ouvir essa canção, para Deus ministrar esses últimos minutos em nossa celebração. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Nós arrumamos tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Separamos, tome o lugar de honra. Tome o lugar de honra. Muito obrigado pela sua presença, obrigado por estar conosco nessa celebração. Que Cristo seja sempre o convidado de honra da sua mesa, da sua casa, que Ele permaneça contigo para todo sempre, pois a nossa alegria é estar na presença do nosso Mestre, tão manso, humilde, que nos ama. Que Deus te abençoe, você e sua família. Tenha uma ótima semana. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa, tome o lugar